Os maiores tubarões do mundo. Os tubarões costumam nos causar grande medo, pois alguns foram usados como os protagonistas de muitos filmes onde as pessoas são aterrorizadas, mostrando-os como devoradores atrozes. Embora seja verdade que várias espécies ocupam o principal lugar como predadores marinhos, sua caça não está especificamente orientada a presas humanas. De modo que os acidentes que são registrados entre esses animais e os seres humanos são produto de eventos casuais e muito esporádicos. Esses animais fascinantes, atualmente estão sob uma pressão significativa, dando origem a diversas espécies em perigo de extinção. Neste artigo do Perito Animal, queremos apresentar um artigo sobre os 10 maiores tubarões do mundo, para que você conheça mais sobre esses impressionantes esqualos. 1. Tubarão-baleia. O tubarão-baleia, Rhincodontypus, é o maior tubarão do mundo, portanto, é a espécie de peixe de maiores dimensões. Habita todos os mares tropicais com faixas de profundidades variadas. O maior tamanho registrado é de 20 metros e o comprimento médio geralmente excede os 10 metros. Paradoxalmente, apesar de sua distinção de tamanho entre os esqualos, se alimenta por filtração do fitoplâncton, presas pequenas como o krill, pequenos crustáceos, larvas e peixes menores, como sardinhas, cavala e atum. Está classificado pela União Internacional para a Conservação da Natureza, UICN, na categoria em perigo. 2. Tubarão peregrino. O tubarão peregrino, Cetorinus maximus, vive em águas temperadas e quentes, tendo movimentos migratórios de acordo com a época. Podem estar presentes entre os 200 e 2.000 metros de profundidade. É o segundo maior tubarão reconhecido com tamanhos médios entre 7 e 8 metros, mas em alguns casos podem superar os 10 metros de comprimento. Essa também é uma espécie que se alimenta por filtração de plâncton, copépodes, larvas e ovos. É um animal tranquilo, que não representa nenhum perigo para os humanos. No entanto, está em perigo de extinção de acordo com a UICN. 3. Tubarão da Groenlândia. O tubarão da Groenlândia, Somniosus microcephalus, vive principalmente em águas temperadas e polares, com uma distribuição nas plataformas continentais e insulares. Dependendo da temperatura da água, pode chegar a cerca de 500 metros nas épocas mais quentes e chegar a 1.200 metros em águas entre 1 e 12 UC. É considerado no grupo dos maiores tubarões do mundo, mas também um dos mais lentos, com um comprimento de até 7,3 metros. Se alimenta de mamíferos marinhos, uma grande diversidade de outros peixes e até carniça. É considerado na categoria de vulnerável. 4. Tubarão-tigre. O tubarão-tigre, Galeucerdo cuvier, está distribuído principalmente em águas tropicais e subtropicais. Embora com muitos poucos acidentes registrados, pode causar danos às pessoas. A espécie, ao contrário do que antes se pensava, tem um alto grau migratório, até em ecossistemas aquáticos contrastantes. Foram registrados indivíduos de até 7,3 metros de comprimento, mas a média fica entre 3,25 e 4,25 metros, com pesos de até 635 kg, e por isso, é um dos maiores tubarões do mundo. São predadores ativos dos mares, consumindo uma variedade importante de mamíferos e aves aquáticas. Também costumam atacar baleias feridas ou se alimentar das mortas. São considerados como quase ameaçados. 5. Tiburão albafar. O tubarão albafar, Exanchus griseus, é o maior tubarão do seu grupo, considerado como uma espécie cosmopolita com uma distribuição global, principalmente em águas profundas. O alcance de suas dimensões vai dos 3,5 até os 4,8 metros, com algumas exceções que chegaram aos 6 metros de comprimento. É um predador exclusivamente carnívoro que consome outros peixes, incluindo tubarões maiores e raias. Com uma tendência de declínio populacional, este que é um dos maiores tubarões do mundo está quase ameaçado de extinção. 6. Tubarão martelo panã. O tubarão martelo panã, Cirna mocarra, assim como outras espécies do grupo dos esfirnídeos, é encontrado em todas as águas marinhas tropicais do mundo. Com sua peculiar cabeça em forma de T, mede entre 4 e 6 metros de comprimento e pesos de até 500 kg. Se alimenta de outros tubarões, peixes ósseos e raias, que muitas vezes esmaga com sua cabeça antes de devorá-los.
É considerado pela UICN na categoria de perigo crítico de extinção. 7. Tubarão branco. O tubarão branco, Carcharodon carcharias, uma das espécies de tubarões mais conhecida, apresenta uma ampla distribuição tanto em águas tropicais como frias, com uma particular presença em diversas águas costeiras. Em média, o tamanho máximo que atinge é de 6 metros, com pesos de até 3 toneladas. Esta é uma espécie predadora muito ativa, com diversas técnicas de caça. Suas presas variam entre alguns tipos de baleias, focas, leões e elefantes marinhos, aves e tartarugas. Seu estado atual é de vulnerável. 8. Tubarão boca grande. O tubarão boca grande, Megachasma pelagius, é uma espécie descoberta relativamente recentemente de poucos estudos devido às limitadas observações que existem. Se distribui principalmente em diversas águas quentes, embora eventualmente também seja distribuído em águas temperadas. O tamanho médio desse animal é de 5 metros de comprimento e cerca de 750 kg. É outra espécie dos maiores tubarões do mundo que se alimenta por filtração de crustáceos e camarões. Não há detalhes sobre seu estado populacional e é considerado como menor preocupação. 9. Tubarão dorminhoco do Pacífico. O tubarão dorminhoco do Pacífico, Somniosus pacificus, é uma espécie do grupo dos chamados tubarões dorminhocos, para a qual não existem dados suficientes, principalmente no que diz respeito ao nível populacional. O tamanho médio é de 4 metros e o peso máximo é de aproximadamente 360 kg. Tem uma dieta variada que inclui outros peixes, focas, raias, polvos, lulas, caranguejos e carniça. Sua classificação dentro da UICN é de dados insuficientes. 10. Tubarão maco. O tubarão maco, Isurus opsirinchus, é distribuído nos oceanos Pacífico, Atlântico e Índico. Por isso é considerado cosmopolita, com águas temperadas e tropicais. O tamanho médio varia entre 3 e 3,8 metros e pesa até cerca de 150 kg. São predadores com a máxima localização nos ecossistemas em que habitam. O peixe azul é sua principal fonte de alimento, mas que alternam com outros tipos de peixes, cefalópodes e mamíferos. De acordo com a UICN, está em perigo de extinção. Qual o maior tubarão do mundo já encontrado? O maior tubarão que já existiu no mundo, o tubarão megalodon, foi extinto há cerca de 2,5 a 3 milhões de anos. Estimativas da ciência apontam que seu comprimento podia alcançar os 16 metros, com uma cabeça que media cerca de 4 metros ou mais.